As escolhas que nós fazemos, então, em nossa vida, né? Desde essas pequenas escolhas até as escolhas mais importantes. A palavra de hoje, o título é Uma Escolha Diferente. Como nós podemos ver na palavra, a gente observa e analisa a vida de Cristo, ele sempre fazia escolhas diferentes, umas escolhas incomuns para as pessoas da época. Era muito mais fácil você andar com pessoas da alta elite da época, irmãos, como os grandes mestres da lei, os sacerdotes. Mas sempre Jesus optou por fazer uma escolha diferente. Uma escolha diferente da qual muitas pessoas não estavam acostumadas. Até nós, em nossa vida, no nosso dia a dia, nós preferimos andar, né, com pessoas que estão bem de vida. Principalmente na juventude, né, os amigos gostam de andar com um amigo que tem um carro, porque com ele a carona está garantida, por exemplo. As moças também preferem optar por um rapaz que tenha carro, porque com ele eu posso passear para o shopping sem problema, né? Chegar a pé no shopping para o jovem é uma tristeza, né? Então, o teste que eu fiz, né, foi, entre aspas, um teste. Minha esposa, falei, poxa, quando eu comecei a conhecê-la, eu não tinha carro. Então, eu levava, vamos para o shopping, de metrôzão, e depois vamos ter que andar mais um pouco para chegar ao shopping. Claro, nessa época ela era mais moça, né, ela usava salto, né, hoje ela usa só sapatilha, né, só sapatilha, só aquelas baixinhas. E na época ela usava salto. Eu falei, poxa, a gente vai para o shopping. Ela veio de salto. E ela andou sem problema nenhum até o shopping. Eu falei, poxa, essa é mulher, né? Essa não é interesseira, né? A gente observa que Jesus Cristo sempre faz escolhas diferentes das quais, muitas vezes, muitas pessoas imaginariam que ele fizesse. A gente observa em muitas situações onde Jesus Cristo opta por andar com as pessoas que são marginalizadas, por exemplo. Ele conversava com as prostitutas. Imagina, irmãos, aquele que se dizia ser o rei do povo de Israel, que veio para salvar o povo, né? Aquele que veio para estar com o povo, né? Um rei andando com uma prostituta. Imagina, irmãos. Imagina Jesus Cristo ao lado de uma prostituta. O que, se fosse nos dias de hoje, poderia acontecer? Imagina talvez você, me veja. Né? Antigamente a Rua Augusta era a Rua dos Prostíbulos. Né? Me encontre na Rua Augusta, né, num horário inconveniente, e me vê conversando com uma prostituta. O que você diria, irmãos? Você vai dizer, o nosso pastor, ele é tão bom, poxa. Ele está lá evangelizando até as prostitutas. Nossa, como eu gosto do pastor. A nossa igreja, nossa, é muito legal. Não, irmãos. A primeira coisa que você vai tirar uma foto. Olha, pegar até a placa do carro do pastor aqui para garantir. Pessoal, né, e já coloca no grupo da igreja. Pessoal, isso é Rua Augusta. Né? Pastor Samuel conversando com uma, né, prostituta. A maior parte de nós ficaríamos escandalizados. Quase ninguém vai pensar, o pastor Samuel foi evangelizar. Creio que nem a minha mulher vai pensar isso. Minha mãe fala, que você foi matar você? Imagina então, pessoal. Jesus Cristo esteve ao lado dessas pessoas. Sempre as escolhas que Jesus Cristo fazia eram diferentes das quais as pessoas estavam acostumadas a fazer. Através do texto de hoje, gostaria de compartilhar como nós, então, podemos ter escolhas em nossa vida, semelhantemente como Jesus Cristo escolhia. Como é que Jesus fazia suas escolhas? Como é que nós, então, podemos fazer as nossas escolhas? O texto da palavra de Mateus capítulo 21, né, se você ver o título antes, está escrito, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Irmãos, veja,
A palavra diz, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando você imagina uma entrada triunfal, irmãos, algo majestoso, algo grandioso, irmãos. Eu estive uma vez quando o presidente da Coreia veio para o Brasil, eu fiquei como intérprete de um dos secretários do presidente. Então, eu tive a oportunidade de estar ali, né, na chegada do presidente. Irmãos, nós sabemos, né, a vinda de um presidente, o avião chega, o outro presidente já fica à espera, tem uma banda do exército tocando, pá, 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 aí, né? Aí estende-se um tapete vermelhão, né, desde o avião até lá embaixo, aí recebe o convidado e depois continua fazendo, né, as suas reuniões. Aquilo ali, você olha e fala, poxa, nossa, como é legal, como é grandioso. Centenas de pessoas têm que ser movidas para que duas simples pessoas se encontrem. Duas pessoas, dois presidentes se encontrem. Algo triunfal, irmãos. Imagina então, o texto de hoje mostra a entrada triunfal de Jesus. E diz assim, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que aí está, diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Irmãos, uma entrada triunfal não se faz com um jumento. Uma entrada triunfal, irmãos, né, é com um cavalo. É um cavalo, né, de puro sangue, é um cavalo bem forte. Jesus montado no cavalão, entrando, imagina. E todo o povo atrás, seguindo, dando sequência, e os à frente, abre espaço, está passando. Isso é mais ou menos uma entrada triunfal. Mas o texto de hoje diz que Jesus procurou por jumentos, né, animais de carga, animais que serviam simplesmente para carga, não para serem montados. E assim vemos como o pensamento, as escolhas de Cristo são diferentes. E por isso, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, por que Jesus optou por entrar com um jumento, montado num jumentinho, para Jerusalém? O primeiro ponto é, para cumprir com as Escrituras. A vontade de Cristo era simplesmente cumprir aquilo que estava escrito pelos profetas, cumprir a vontade do Senhor, do nosso Deus. Porque está escrito em Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, não é porque Jesus Cristo queria montar no jumentinho, a Escritura diz, a vontade de Deus era essa, de que ele entrasse de uma forma triunfal montado numa jumenta. E Jesus Cristo queria cumprir com aquilo que era a vontade de Deus. As escolhas de Jesus Cristo estavam voltadas para a vontade de Deus, irmãos. Nós muitas vezes dizemos, poxa, mas Jesus é Deus. Então as escolhas dele, a escolha dele sempre será em direção a Deus. Não, irmãos, lembre-se também, além de ser totalmente Deus, ele era totalmente homem. Os anseios carnais estavam dentro do seu coração, irmãos. Toda vez que eu vou viajar, a gente vai pegar a fila para fazer o check-in do avião, né, irmãos? Os irmãos também fazem check-in. Toda vez que eu vou fazer check-in, a fila que eu pego sempre está cheia. Sempre está cheia. Mas a fila da primeira classe e da classe executiva sempre está vazia. E ali ainda está estendido um tapete vermelho. Se vocês forem ver, eu digo, poxa, quando é que eu vou poder pisar ali? O anseio humano é esse, irmãos. Uma vez um amigo meu, que é dono de uma agência, né? Eu falei para ele assim, eu comprei a passagem com ele, falei, quebra um galho para mim. Falei, o que você quer? Faz a minha passagem econômica virar uma da business, né? Executiva.
fiquei insistindo, por favor, ajuda aí. Porque, para mim, a viagem de 24 horas, né, por exemplo, até a Coreia, é um terror. Eu não consigo dormir, irmãos. Né? O assento em si já é pequeno, né? Então, imagine ainda com as crianças. Aí eu ficava pedindo, implorei, por favor. Ele falou, nossa, eu não vou conseguir. É muita diferença de preço, eu não vou conseguir, é impossível. Eu falei, tá bom, então. Aí depois de alguns dias ele manda uma mensagem para mim. Ó, Samuel, consegui uma coisa para você. Eu falei, opa, o que você conseguiu? Na expectativa, né? Consegui fazer com que você não precise pegar fila na econômica. Você vai pegar na fila da executiva. Mas você vai sentar na econômica. Irmãos, eu fiquei, isso é mais humilhante. Você pega a fila da executiva, lá, toda executiva, chega lá, opa, vou para a business, não, vou para a econômica. Né? Falei, cara, isso aqui é mais humilhante. Jesus foi homem, irmãos. Eu fico pensando, será que Jesus não tinha vontade de pegar um cavalo bem bonitão, aqueles de puro sangue, entrar e montar em cima e falar, ó, pessoal, né? Como aquela foto do Napoleão Bonaparte, né? Dizem que o Napoleão Bonaparte tinha 1,60 e alguma coisa, né? Pitoco de gente, mas ele montado num cavalo assim, parece que ele tem 2 metros de altura. Né? Será que Jesus não tinha essa vontade? Eu fiquei pensando. Nós temos que lembrar que Jesus era homem. Viveu como homem, como nós, irmãos. Viveu as mesmas tentações que você viveu. Viveu as mesmas provações que nós temos em nosso dia a dia, mas o anseio dele está sempre voltado em cumprir a vontade de Deus. Então, como nós podemos fazer as nossas escolhas? As nossas escolhas. Quando nós vamos fazer a nossa escolha, tem que olhar, será que isso é a vontade de Deus ou não? Será que realmente é um anseio carnal do homem, ou é a vontade de Deus que está prevalecendo em mim? Temos que analisar, irmãos. Porque Jesus sempre fez escolhas onde a vontade de Deus prevalecesse. O anseio de Cristo era cumprir com a palavra de Deus. Amados irmãos, que estão nessa noite aqui, que o seu anseio seja cumprir a palavra de Deus. Que as suas escolhas estejam baseadas na palavra do Senhor. E assim as nossas escolhas farão com que nós sejamos alguém diferente. Em segundo ponto, gostaria de compartilhar, irmãos. Nós podemos fazer as nossas escolhas como Jesus, porque Jesus queria mostrar que era diferente de todos os líderes que o povo estava acostumado a ver. Olha a maneira, Jesus estava mostrando, abordando para o povo que estava vendo naquele momento. Em Jerusalém, momento que estava esperando-se para comemorar a Páscoa, onde muitos judeus se reuniam em Jerusalém. Ele queria mostrar que ele era um líder diferente das quais todo o povo estava acostumado. Jesus estava a 2 a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele sempre andou com os discípulos. E de repente, os discípulos ouvem uma notícia, vai lá buscar um jumento. Vai lá pegar aqui o jumento, que eu vou entrar agora com o jumento, montado no jumento. Pensem, como é que os discípulos reagiram aqui na palavra de hoje? Eles obedeceram. Eles simplesmente ouviram essa palavra e foram. E ainda Jesus disse, se questionarem, fala que é o Senhor que vai usar. Fala que é o Senhor que vai usar. E Jesus estava, assim, decidido a entrar a Jerusalém. E a gente observa que ele mostra, através dessa entrada, de sua entrada a Jerusalém, uma forma diferente, onde as pessoas fossem impactadas, irmãos. Você podia ser, por exemplo, impactado de uma forma positiva ou negativa. Imagine que você vê um homem montado num jumento e as pessoas dizendo, esse é o grande Senhor, Hosana nas maiores alturas, filho de Davi, bendito. Imaginem, qual seria a sua reação? O homem montado num jumento. O que vocês diriam? Jesus estava
impactando, não somente cumprindo com o que os profetas disseram, mas sim impactando aquele povo com aquilo que eles não estavam acostumados a ver. Um homem que era aclamado como rei, montado num jumentinho. As nossas escolhas como cristãos, irmãos, têm que estar voltadas a fazer a diferença. Uma vez, eu estava numa fila gigantesca, de um supermercado. Aí eu falei, poxa, essa fila vai demorar demais. E justamente nesse momento eu estava com as minhas filhas, né? E como todos os irmãos devem saber, as minhas filhas andam muito bem, para lá e para cá, né? Aí nesse momento eu tive uma grande ideia. Falei, nossa, para a gente se livrar dessa fila, o esquema é pegar minha filha no colo. Nesse momento eu falei, peguei a mais nova Jessie no colo e fui com o carrinho em direção a preferencial. Quando eu estava lá, irmão, estava tão feliz. Nossa, me livrei da fila. Me livrei, olha o pessoal sofrendo ali, eu me livrei. Mas naquele momento veio depois uma sensação, puxa, mas você está enganando. Você não é pastor. Cadê a diferença, meu irmão? A minha consciência falando, cadê a diferença, meu irmão? Você é igual a todo mundo. Poxa, não, mas ela precisa de colo. Irmãos, nós temos que fazer escolhas que realmente façam diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Jesus, ao entrar dessa maneira em Jerusalém, ele mostrou que ele era diferente. Não eram as paradas, entradas triunfais, como nós sabemos pela história, era de grandes generais ou de reis que terminavam uma guerra e voltavam com seus escravos, mostrando, olha, gente, como a gente é bom, vocês estão sendo reinados por mim e vocês estão vivendo na bonança, porque mais um povo conquistado, olha aqui. Essa era a ideia. Mas Jesus entra num jumentinho. Eu fico pensando, ao olhar aquela cena, teve pessoas que, poxa, o que é isso? Porque é tão diferente. Ou deve ter pessoas que zombavam dele. Poxa, que é isso? Isso é líder, pelo amor de Deus. Mas, amados irmãos, muitas vezes vivemos isso em nossa vida espiritual. Quando nós fazemos escolhas para fazer a vontade de Deus, muitas vezes somos caçoados. As pessoas zombam de nós, dizendo, poxa, para que perder tanto tempo na igreja? Até famílias cristãs dizem isso. Até irmãos dentro da igreja, com seus filhos, com a sua família aqui, quando vê que um dos membros da família se dedica demais à igreja, para que tanto tempo na igreja? Deus não está aqui, não está colar, não está aqui, então não precisa. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, amados irmãos, nós estamos fazendo a diferença em meio à sociedade onde nós vivemos. O que adianta clamarmos pelo Senhor dentro da igreja, sendo que nós não vivemos a vida espiritual lá fora? O que adianta dizermos se somos cristãos aqui dentro para louvarmos a Deus, se lá fora nós somos um lixo de ser humano? Jesus estava mostrando através da palavra de hoje que ele não é um homem que veio para trazer a guerra, para trazer o conflito, mas ele veio montado num jumento, num animal de carga, para trazer a paz para as pessoas. De uma forma diferente para todo aquele povo que estava vendo e esperando pela Páscoa. Amados irmãos da Igreja Água Viva, desejo de todo o meu coração que você seja um cristão que faça a diferença. Faça a diferença no trânsito. Eu fico com peso na consciência ao falar essas coisas, né? Porque eu sou um dos homens que mais pega pista de ônibus, né? Sabe? Mas eu vou tentar evitar, né? Temos que fazer a diferença em nossa vida espiritual, irmãos. Não somente na sua casa, não somente no seu trabalho, mas em todos os lugares onde você estiver, irmãos, você tem que fazer a diferença através de suas escolhas.
A escolha que você faz tem que trazer pessoas para Jesus. É isso que eu estou querendo dizer. A escolha que você faz, as pessoas têm que olhar para você e dizer: poxa, esse homem é diferente. Poxa, essa mulher é diferente. Os filhos desse homem são diferentes. As pessoas vão se interessar por você, irmãos. Como nós ouvimos, né, muitas vezes, a melhor maneira de nós levarmos o evangelho às pessoas não é somente falando o evangelho, mas vivendo o evangelho na tua vida. Viva o evangelho, irmãos. Viva o evangelho no seu dia a dia. Isso vai trazer pessoas diante do Senhor. Que seja assim a sua vida, amados irmãos. Que a sua escolha faça diferença. Não diferença para a tua vida, mas para a vida de outras pessoas. Que seja essa a sua vontade dentro do teu coração nesse momento. Em terceiro lugar, a gente vê que ao cumprir-se as Escrituras, ao fazer escolhas que trazem diferença à vida, Jesus entra de forma triunfal, declarando a vitória, irmãos. Jesus estava mostrando através dessa entrada triunfal em Jerusalém a sua vitória, amados irmãos. E por isso eu digo para você, irmão, mesmo que você faça uma escolha onde você é prejudicado, você triunfará. Desde que essa escolha seja baseada na vontade de Deus. Quando você faz essa escolha em sacrifício pela palavra de Deus, pelo evangelho do Senhor. Da mesma maneira como Jesus entrou de forma triunfal para declarar a vitória diante da morte, diante do pecado que todo esse povo estava enfrentando. Jesus estava declarando a vitória para todo esse povo. Amados irmãos, é ruim cantarmos a vitória antes de terminar uma partida, não é verdade? Cantar a vitória antes de sermos derrotados depois é a pior coisa que pode acontecer, é a maior humilhação que pode acontecer. Mas isso no mundo, isso com as pessoas, não com o nosso Deus, não com o nosso Senhor. Quando Jesus Cristo declara a vitória por essa entrada triunfal, de uma parada, né? Essa entrada em Jerusalém, mostrando que ele venceu a morte e venceu o pecado, ele está declarando de antemão a vitória que todos nós também teremos em nossa vida espiritual. Eu trabalhei numa emissora de televisão, uma época. Eu tive a oportunidade, né, de ver o Carnaval de São Paulo e o Carnaval do Rio de Janeiro, né? E pela televisão a gente não sente tanta diferença, né, irmãos? Eu creio que os irmãos também, né, não vejam tanta diferença entre o Carnaval do Rio e o Carnaval de São Paulo. Mas quando você está ali, irmãos, quando você vê a cena, o Carnaval de São Paulo e o Carnaval do Rio é totalmente diferente. O Carnaval do Rio, irmãos, é muito maior. Né? Os carros alegóricos que passam, os carros, né, que estão ali desfilando, é muito maior do que o de São Paulo. Mas quando você olha pela televisão ali, não faz tanta diferença. Parece que, poxa, é a mesma coisa. Mas quando você está ali vendo a cena, é totalmente diferente. Não estou falando dessas coisas que para vocês irem lá para ver o carnaval, pula carnaval, tem que ir para o Happy Family, tá, irmãos? Tem que ir para o Happy Family, tá? Não é para pular carnaval, vá para o Happy Family. Mas estou dizendo isso que é diferente. Quando você observa a vida de Cristo, né, através das Escrituras, a maneira como ele viveu, e a maneira como ele agiu, e a maneira como ele está agindo em nós, né, nós sentimos essa diferença. Quando você vive a vida, a palavra de Deus todos os dias, você sente essa diferença, essa vitória emergindo no seu coração. É diferente da pessoa que só sabe teoricamente. Quando Jesus entra em Jerusalém de maneira triunfal, onde todos gritavam, multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, as que estavam adiante, as que estavam atrás, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Salva-nos, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. As pessoas estavam declarando, dizendo Hosana. Quando nós experimentamos esse Hosana, o salvar do Senhor no nosso dia a dia, amados irmãos, não há como nós não clamarmos pela vitória em nossa vida espiritual.
Vivemos com uma cara de derrotado no nosso dia a dia, porque nós não vivemos, não escolhemos conforme a vontade do Senhor. Nós não sentimos essa vitória em nós, porque não a vivemos no nosso dia a dia. Amados irmãos da Igreja Água Viva, experimente essa vitória. Jesus Cristo está mostrando que Ele é vitorioso. E nós sabemos, pelo rolar dessa história, que Jesus Cristo venceu a morte. E ressuscitou. E fez com que todos nós pudéssemos agora ter acesso a Deus. É uma forma diferente, escolhas diferentes. Escolher pelo sacrifício, escolher pelo sofrimento, escolher pela humilhação. Tudo isso fez com que ele pudesse vencer a morte. Da mesma maneira, amados irmãos da Igreja Água Viva, a sua escolha, fazer a escolha da vontade de Deus, em certos momentos, parece nos trazer prejuízo. Ceder para alguns parece que estou sendo humilhado, mas ao final de disso tudo, Deus trará a vitória na tua vida. Com todos os personagens que nós vemos na Bíblia, eles sabiam desse fato. Como Isaac, ele cedia o seu poço. Pai, pode pegar meu poço. Porque ele sabia que Deus haveria de abrir outro para ele, onde houvesse muita água. Ele sabia que a vitória estava ao seu lado. Amados irmãos, durante mais uma semana, lembre-se que a vitória está ao seu lado. Que as suas escolhas sejam voltadas para o Senhor. Eu quero concluir a mensagem de hoje. A gente observa uma multidão de pessoas, né? Clamavam Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Milhares de pessoas estavam clamando isso. Mas ao final, irmãos, a gente vê pela sequência dos textos que essas mesmas pessoas que clamavam Hosana, Hosana, estavam dizendo: crucifica esse homem, mata esse homem, crucifica esse homem. Eu desejo que o Hosana de hoje, de cada um de vocês, não seja o crucifica o de amanhã, mas sim que o Hosana de hoje seja o Hosana de amanhã. E o Hosana para sempre em toda a sua vida espiritual. Para honrar e glorificar o nome de Deus através de suas escolhas. Oremos.